Oi pessoal, bem-vindos à semana 3. Então nós vamos continuar o estudo de compostos orgânicos. Agora vai falar sobre combustíveis fósseis e os hidrocarbonetos ramificados. Semana passada a gente viu um pouco de nomenclatura de hidrocarbonetos, ou seja, alcanos, alcinos, cicloalcanos, né? Que não são ramificados. A ramificação vai acontecer da seguinte forma. Sempre que eu vou fazer uma escolha para a cadeia principal, eu tenho que, se não tiver insaturação e nem grupo funcional, que é o caso dos hidrocarbonetos, que é só carbono e hidrogênio, eu vou escolher a maior sequência de carbonos ligada entre si. Isso quando eu estou falando de alcanos, tá? Que não tem dupla ou tripla ainda. Aqui, por exemplo, se você escolhe essa linha aqui, você teria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se você escolhesse essa daqui, você teria 3. Então, você pode ir subir direto. O que você não pode fazer? Vamos supor que você suba e queira descer para pegar mais carbono. Isso não pode acontecer. Se você escolher aquele caminho, você tem que seguir aquele caminho até o final. Então, por isso que aqui a cadeia escolhida como principal é essa, que é a que pega o maior número de carbonos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo que não ficar na cadeia principal a gente chama de ramificação. Então, fora da cadeia principal são ramificações. Então, eu tenho 3 grupos CH3. Essa ramificação vai, como eu tenho um carbono, tá vendo? É match. E o final, IU. Então, quando eu tô falando de ramificação, eu tenho aqui, no caso, CH3 é metil. Tá? Agora, se tiver insaturação, você tem que escolher o maior número de carbonos possíveis no seu caminho que inclua a dupla ligação ou a tripla ligação. A tripla não pode ficar fora, ou a dupla não pode ficar fora da cadeia principal. E se tiver grupo funcional, vamos supor álcool, éster, né? O grupo funcional também, aquele carbono com o grupo funcional, ele tem que estar incluído na cadeia principal ali. Agora, se for só o hidrocarboneto, que é o alcano, você vai procurar a maior sequência de carbonos ligados entre si. Aqui, se tiver algum desses aqui em saturação, aí além do maior número de carbonos possível, você tem que incluir a saturação e tem que incluir o grupo funcional. Tá? Aqui está mostrando as ramificações. Se for um CH3, um carbono match, final para ramificação, IU. 2 carbonos, né, na ramificação, CH3, CH2, é o etil. Propil, CH2, CH2, CH3. O isopropil, porque olha, são 3 carbonos, é próprio. Só que a forma que eles estão ligados é diferente. Aqui está ligado no carbono do meio e não no carbono do final. Então, o propil é diferente de isopropil. A mesma coisa para o butil, o sec-butil, o isobutil, tá? Não esqueçam disso. Então, aí ainda tem o terc-butil ainda, né? Que é o carbono que está ligado à cadeia lá. É um carbono terciário, porque ele se liga a 3 carbonos aqui. Aqui é um carbono secundário. Então, alguns vocês têm que lembrar, tá? Terc-butil, isobutil, sec-butil. É bom vocês saberem que pode cair isopropil também. Aqui, benzil é quando eu tenho o CH2 ligado ao anel benzênico. Fenil é só o anel benzênico lá como ramificação. O vinil, que é mais comum, né? O etenil, é quando eu tenho 2 carbonos, só que aqui eu tenho uma dupla ligação, né? Não esquecer disso. Aí aqui tá te mostrando, ó. Aqui a cadeia principal, que inclui a dupla ligação, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tem uma ramificação de CH3, que é o metil, e uma ramificação com CH2 e CH3, que é o etil. Uma ramificação, que é o metil, está no carbono 2, e a outra está no carbono 4, e a dupla está no carbono 2. Na hora de dar nome, o que vocês têm que colocar? Vocês vão usar a ordem alfabética para as ramificações, que as ramificações vêm primeiro. Então, aqui eu tenho que colocar 4-etil, porque por ordem alfabética o E vem antes do M.
Onde está a outra ramificação? No carbono 2, então 2-metil. Qual que é a cadeia principal? 6 carbonos, X. Tem uma dupla ligação, então 2, no carbono 2, então uma dupla ligação no carbono 2 e termina com O porque é hidrocarboneto. Tá? Então, vocês têm que ter pelo menos a noção de como que vai funcionar essas nomenclaturas. Então, lembrar que vai vir primeiro as ramificações, tem que falar em qual carbono tá essas ramificações. Elas são, se tiver mais de uma, são colocadas em ordem alfabética, né? Depois você vai colocar quantos carbonos você tem na cadeia principal e se tiver ligação dupla, você tem que mostrar onde é a dupla e colocar EN, né, que representa essa ligação dupla. Agora, tema integrador, a gasolina. Aqui tá falando, então leiam essa parte aqui, é bem importante, mas o principal é o craqueamento da gasolina, que vai transformar as frações maiores em frações menores, tá? Então, ele vai falar sobre esse processo aqui. Esse processo, o nome dele é craqueamento. E para separação, a gente usa destilação fracionada, tá? Mas o processo mesmo de você pegar frações maiores do petróleo e transformar em menores é o que chama de craqueamento, tá? Aqui está falando sobre nomenclatura. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Aqui nesse primeiro, vou considerar esse aqui o carbono 1 e vou girar em sentido horário. Lembra que tem que obter o menor número possível? Se eu vier em sentido anti-horário, vai ficar esse metil no carbono 1, aí vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, carbono 6, o outro CH3. Então, eu giro no sentido horário. Então, aqui fica o carbono 1, aqui o 2. Eu tenho ramificação de metil aqui. Aqui, eu tenho ramificação de etil, né? Lembrem disso, C2H5, né? Nada mais é do que CH2CH3. Então, aqui eu tenho o etil, esse daqui no carbono 1, e esse aqui no carbono, aqui é o carbono 1, aqui o 2 e aqui é o 3. Né? Então, onde vai aparecer aqui? Aparecem dois dele. Quando aparece dois, vai aparecer, se aparecer 2CH3, é dimetil. Se aparecer 3, é trimetil. Se aparecer 2, C2H5, se aparecer dois deles, é di. Se aparecer 3, tri, né? Antes do nome lá. Então, aqui é 1, 2, 3, carbono 3. Aqui, eu tenho, para esse daqui, carbono 1, então eu tenho 3 etil. Então, vai aparecer lá trietil, né? Bem tranquilo esse daqui, bem fácil de achar, porque vai aparecer logo o trietil. Então, vai estar no carbono 1, 2, 3. Então, vai estar no carbono 1, 3 e 5. 1, 3 e 5, os etis aqui, e é trietil. Aqui são 3 metis, então 3, então vai ficar trimetil, né? Aqui, se eu considerar que esse aqui é a 4, né? Se eu considerar esse aqui, vou considerar esse aqui carbono 1, que aí fica 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Porque se eu considerar esse aqui o carbono 1, fica 1, 3 e 4. Então, é melhor você pegar pelo menor número possível. E esse composto 5 aqui, o que você tem? Lembrando que aqui aparece o isopropil e aqui o metil. Bem simples, é só você relacionar que ele já te deu os nomes. Então, se você achar que 1-metil 4-isopropil benzeno, qual deles que é? Aí você vai colocar o número aqui, tá? É só relacionar. Desenhe a fórmula estrutural do hidrocarboneto 2,2,4-trimetilpentano. Primeira coisa, comece pela cadeia principal. Aí você vai colocar um carbono, outro carbono, outro, 1, 2, 3, 4 e outro carbono. Muito bonito, né? Enfim, só para vocês terem ideia. Tem trimetil. Então, no carbono 2, vamos escolher da esquerda para a direita. Quando a gente está colocando, a gente pode colocar onde a gente quiser. Aqui, ele tem um CH3. Tem que colocar um 3 aqui. E aqui também ele tem um outro CH3. Não dá para colocar porque o desenho aqui não me permite, né? E aqui,
No carbono 4, então, se esse é o carbono 2, 1, 2, 3, 4, tem um outro CH3. Tá? 3. 3 aqui. Aí você vai completar as outras ligações com hidrogênio. O carbono faz 4 ligações, aí o que faltar lá você completa com hidrogênio. 3. Aqui ele está falando sobre o petróleo. Então, ele está falando sobre o processo de craqueamento. O que acontece no craqueamento? Aí você vai olhar a opção correta aqui, tá? Lembrando que o craqueamento vai se transformar as frações maiores em menores. A4. A imprensa denunciou a venda nos postos autorizados de gasolina adulterada, batizada com solventes de ponto de ebulição mais altos. Então, se é mais alto, cadeia maior, né? Responsável pela formação de resíduos nocivos aos motores dos automóveis. Sabendo-se que a gasolina é rica em hidrocarbonetos com 7 a 9 átomos de carbono, então esse tem maior número de átomos, né? O composto lá, porque ele tem maior ponto de ebulição. E você vai escolher entre eles aqui qual que seria o adequado. Esse aqui é o metano, só tem CH4, né? Aqui de 3 a 4, aqui de 5 carbonos, aqui de 11 a 14. Qual deles seria mais adequado? Tem que ter maior ponto de ebulição, então a cadeia tem que ser maior. Lembrar disso, né? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.